Muito bem, eu estou aqui de volta para ministrar mais uma palavra de Deus ao seu coração, meu querido, minha querida, você que me escuta, você que me assiste pelo YouTube, você que me assiste pelo Facebook e você que me escuta pelo rádio. Essa palavra é liberada em vários programas de rádio aqui em Teresina, Timon, Altos, Curimatá, e pretendemos liberar para mais outros lugares. E temos também outras pessoas sendo alcançadas. De repente você está sendo alcançado pelo rádio ou pelo YouTube. Você, mulher, é como muitas outras, né, que pega o seu celular, liga lá o canal do YouTube ou Facebook, coloca ali perto em algum lugar estratégico ali da cozinha e vai lavando a louça, fazendo a comida e ouvindo a palavra de Deus. Inclusive vários canais maravilhosos, várias pregações maravilhosas nós temos nos canais, no canal do YouTube e também pelo Facebook. E que bom que você aproveita o seu tempo que pode para investir no seu coração mais de Deus, mais da palavra do Senhor. E hoje eu quero aqui falar sobre o tempo, a beleza do tempo, a ferramenta do tempo que Deus usa para abençoar a nossa vida, para nos dar oportunidades, enfim, para fazer coisas acontecerem conosco. Oportunidades, chances de arrependimento. Melhor coisa, por exemplo, é quando eu passo por alguma situação que eu faço alguma coisa errada e eu tenho tempo de consertar, tenho tempo de pedir perdão, tenho tempo de rever alguma coisa, né? Enxergo alguma coisa a tempo antes de acontecer coisas piores. E isso tudo está debaixo de uma misericórdia de Deus, que é de nos dar sempre oportunidades, sempre nos dar uma chance nova, e nós podemos ser gratos a Deus porque Deus usa o tempo. Deus colocou o homem na terra, no jardim do Éden, e ele fez o sol, a lua, para então definir tempos. Um ficou para reinar no dia, que é o sol, e o outro ficou para reinar na noite, que é a lua, não é? Então Deus fez isso para então trazer um tempo em que nós trabalhamos e um tempo em que nós descansamos. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo que você tem que trabalhar, tem tempo para dormir, tem tempo para comer, tem tempo para então você não comer, não ficar obeso, né? A Bíblia diz que nós temos tempo para chorar e tem tempo de rir, tempo de planejar e tempo de cumprir o planejamento. Enfim, nós estamos submetidos ao Cronos, ao tempo que Deus nos colocou aqui na terra e nos submeteu. O relógio está rodando, os segundos estão passando, não é? E nós de repente acordamos para a realidade para depois descobrir que já é tarde demais. Todas as coisas vão acontecendo e tudo está dentro de um tempo. O bom é que a palavra de Deus diz que o justo, o justificado em Deus, ainda que na velhice, dará frutos, né? Então nós temos condições de frutificar mesmo na nossa velhice. Porque, por exemplo, há uma promessa da efusão do Espírito, capítulo 2 de Joel, versículo 28, fala que o Espírito Santo desceria e pegaria os novos e os velhos. Os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos, não é? Quando o velho chega a um ponto em que ele diz, não tenho mais o que sonhar, vivi tudo que eu tinha que viver. Quando o Espírito Santo vem, faz ele sonhar coisas novas, porque o velho, ainda na velhice, quando está justificado pelo Senhor, dará frutos para Deus. Então que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Senhor te motive, te abençoe e traga consciência do tempo em que você está vivendo, e aí então que você a partir de agora mais do que nunca possa ser motivado a usar melhor o seu tempo. A Bíblia diz: amo aos que me amam, e os que cedo me buscam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Dando a entender que quanto mais cedo buscar Deus, melhor. Por quê? Porque aí você vai evitar muita coisa. Em Gálatas capítulo 4, versículo 3, versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então aqui, Paulo vai dizer que chegou um período do tempo em que Deus realizou algo que ele tinha prometido.
Há uma palavra, um assunto da teologia que fala sobre as dispensações, a maneira de Deus administrar o tempo com o homem. E ele divide esse tempo, por exemplo, em vários momentos da história, e ele trabalhando de maneiras diferenciadas. O tempo do Jardim do Éden, que é o tempo da inocência. O tempo do Jardim do Éden até chegar ao dilúvio, o tempo da consciência, não é? Do dilúvio ao momento ali da Torre de Babel, governo humano. Aí nós temos, a partir de então, o tempo patriarcal, que vai até Êxodo capítulo 19. Aí daí então nós temos o tempo da lei, o tempo mosaico, que vem de Êxodo 20 e vai até Atos capítulo 1. Aí daí então se inaugura outro tempo, que é o tempo que estamos vivendo, o tempo da graça. E aí depois viveremos um tempo chamado o milênio. E aí depois viveremos um outro tempo chamado o tempo do julgamento eterno, o tempo do final das coisas. Então, são tempos que Deus determina, que Deus trabalha, usa quem Ele quer, trabalha da forma que Ele quer, não é? Porque Deus tem essa maneira de trabalhar. Ele criou o tempo e Ele valoriza o tempo, e então o Senhor considera o tempo, e o tempo é importante para cada um de nós. Aqui o apóstolo Paulo diz que esses tempos que Deus trabalhou com o homem, Ele tinha uma promessa, e chegando na plenitude do tempo, por exemplo, do tempo da lei, então Deus manda o seu Filho. Porque você sabe que quando Jesus vem, inaugura, morre e ressuscita, inaugura-se o tempo da graça, que é o tempo que estamos vivendo hoje. Então, o tempo da lei, o próprio Jesus fala, a lei e os profetas duraram até João Batista. A partir de então, se introduz um novo tempo a partir de Jesus, não é? E aí esse reino de Deus que é anunciado por Jesus é tomado à força. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasce no tempo da lei, a lei mosaica, e ele se submete à lei. Na verdade, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, quer dizer, na plenitude do tempo, Deus levanta o seu Filho Jesus para, de fato, de verdade, cumprir a lei. Só ele cumpre a lei, ninguém consegue cumprir a lei. O próprio Moisés, que escreve a lei, quebra a lei, não consegue viver a plenitude da lei. Jesus vem e cumpre a lei totalmente para dizer, agora vocês que não conseguem viver a lei, vivem agora dependentes de mim. Dependam de mim, tenham fé em mim, porque eu vivi a lei por vocês, e a partir de agora vocês não vão mais viver a lei, porque eu já vivi, eu concluí esse tempo. Agora vocês vão viver o tempo da graça. E graça é favor imerecido, é o tempo em que você recebe o que você não merece. Tempo da lei, você buscava receber aquilo que você merecia, e era só paulada na cabeça, porque o homem não merecia nada, só merecia morrer por causa do pecado. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Agora Jesus chega e diz, eu vivi a lei, e em mim vocês agora vão receber aquilo que vocês não merecem. Porque se vocês forem viver a lei, vocês vão voltar a morrer. Mas com a fé em mim, eu libero a graça sobre vocês, que é o favor imerecido. Vocês não merecem para o céu, eu vou levar vocês para o céu. Vocês não merecem perdão, eu dou perdão para vocês. Vocês não merecem dons espirituais, eu dou dons para vocês. Vocês não merecem nova chance, eu dou chance para vocês. Vocês não merecem ser amados, então libero amor para vocês. Vocês não merecem entrar no Santo dos Santos, eu abri um novo caminho pelo meu sangue para vocês. Então nós vivemos o tempo da graça, portanto dependente daquele que viveu toda a lei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo falado sobre o tempo, e aí há muita coisa a ser falada sobre isso, tempos trabalhosos estarão vindo, né? Vai ver, a Bíblia fala sobre o tempo de um reinado de 7 anos do anticristo, né? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, enfim, tempos e tempos. Há tempo determinado para todas as coisas. Aí, tendo falado sobre isso, para dar um pouquinho de gostinho bíblico em relação ao tempo, eu quero me dirigir diretamente a você agora e perguntar: o que você tem feito do teu tempo? O que é feito do tempo que você tem hoje? Aliás, eu pergunto, qual é o tempo em que você está vivendo agora? Você consegue discernir? Ah, pastor, o tempo que eu estou vivendo agora é um tempo de estudar,
É um tempo de trabalhar, é um tempo, minha esposa está grávida e aí a gente está vivendo esse tempo novo, né? Ou então estou com filhos novos, é um novo tempo como pai, estou vivendo um tempo de sucesso, né? As portas se abriram e agora eu estou construindo uma casa, estou sonhando coisas novas. Ou então, pastor, agora que estou saindo da adolescência, entrando na juventude, estou com medo desse tempo, tá tudo difícil, uma curiosidade, uma ansiedade, eu não sei como definir as coisas. Que tempo você está vivendo? Porque além do tempo, não ignorando o tempo físico, o tempo natural, o tempo comum a todo mundo que você está vivendo, eu quero falar sobre, em paralelo a isso, o tempo espiritual. Qual o tempo espiritual você está vivendo? A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, em tudo dai graças. Mas a Bíblia fala também sobre arrependei-vos. Há tempo de dar graças a Deus, há tempo de se arrepender, há tempo de orar, há tempo de agradecer pela resposta da oração, há tempo de louvar, há tempo, não é, da gente desfrutar de frutos que a gente plantou semente atrás, mas há tempo de plantar semente. Qual é o seu tempo neste momento? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já nasceu de novo? Já se batizou? Já inaugurou o tempo da salvação, do novo nascimento? Pastor, não sei nem o que é isso. Então eu quero falar, se você não se entregou a Jesus ainda, se você não se converteu ainda, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o teu tempo agora é tempo de arrependimento. É tempo de reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. É tempo de reconhecer e partir para cima para um novo tempo, que é do novo nascimento. Nasce de novo, ganha consciência, batiza nas águas e você passa a viver uma vida dando fruto digno de arrependimento. Se você hoje é alguém que vive adulterando e acha que isso é normal, é tempo de arrependimento. Se você hoje é alguém que vive mentindo e acha que isso é normal, é tempo de se arrepender. Se você hoje vive adorando imagem e escultura, é tempo de se arrepender, isso não é normal. Leia Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver que o primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e mais, não se encurvará a elas, é abominação ao Senhor. Vai ler Salmo 115 e você vai ver quando Davi diz que os ídolos, que são os deuses do povo que não conhece Deus, o Deus verdadeiro, esses ídolos tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram. E as pessoas que fazem esses ídolos são semelhantes a elas, tão mortas quanto. E as pessoas que adoram também. Então, se você é alguém que ainda não consegue ter paz, se não estiver fazendo aquele sinal da cruz para a imagem de escultura, carregando o tercinho aí no seu santinho, pastor, você está falando mal contra a cultura? Não, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Eu estou dizendo para você que se você quiser ser salvo, você precisa seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Sem a Bíblia e sem a obediência à Bíblia, estamos perdidos. Se você está vivendo um desvio de natureza, ao invés de sentir atração para o sexo oposto, está sentindo para o sexo igual, eu quero dizer que para você é tempo de arrependimento. Se você está vivendo inclinado à avareza, para você tudo é dinheiro, o teu Deus é o dinheiro, sabe? Você não tem tempo para buscar Deus, para ir para a igreja, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para orar, porque é tudo teu, sabe? Essa fome por mais, por sucesso, por dinheiro, você não tem tempo para nada, nem para a família, nem para os filhos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para si mesmo, só você tem tempo para dinheiro, para buscar, para trabalhar, para fazer isso, aquilo, outro. Há tempo determinado para todas as coisas, inclusive tempo para buscar Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como é que eu busco o reino de Deus? Quando eu busco a vontade de Deus para dentro do meu coração, quando eu considero que é importante obedecer a Deus, eu vou conhecer a Deus, eu vou ler a palavra, eu vou orar, trazendo para a minha vida o reino de Deus. Qual o tempo que você está vivendo? Se o tempo é para se arrepender, se arrependa, toma uma atitude na tua vida.
Se você, por exemplo, já é um cristão genuíno, já nasceu de novo, está vivendo em santidade, o tempo hoje para você é: multiplique essa bênção que o Senhor derramou sobre você. Multiplique o Evangelho, pregue a palavra para outras pessoas, jejue, ore por outras pessoas. Vamos fazer a obra de Deus, porque o nosso tempo aqui, quando nascemos de novo, até Jesus voltar, o nosso tempo deve ser usado da melhor maneira, de forma que resulte na pregação do Evangelho, na salvação das almas. Nós vivemos um tempo e que é muito claro a conclamação da palavra: tempo de amar. Precisamos amar uns aos outros, interceder uns pelos outros, nos importar uns pelos outros, amar a todos. Paulo diz: no que depender de vós, tenhais paz com todos, bons relacionamentos que façam com que nossos ambientes sociais possam ser ambientes saudáveis. Por quê? Porque nós praticamos o amor, nós exercemos o amor amando uns aos outros. Então quero motivar você a aproveitar o tempo que você tem hoje para, em primeiro lugar, agradar a Deus. Em segundo lugar, reproduzir a vontade de Deus na vida de outras pessoas. Terceiro lugar, cuidar de você mesmo, da sua vida espiritual, se santificando, se arrependendo, dando fruto digno de arrependimento, e Deus vai te abençoar de maneira forte e poderosa. Deus te abençoe com essa palavra, que hoje mesmo você tire um tempo especial para Deus, e que tempos maravilhosos, os melhores tempos da sua vida, no seu dia a dia, sejam os tempos que você tira para se relacionar com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus abençoe fortemente.